Eu não acho que existe alguma fórmula para todo mundo aprender inglês com a mesma eficiência. Claro que todas as pessoas são individuais, são diferentes entre elas. E também fórmulas muitas vezes é só conceitos que são trazidos por charlatões para vender alguma coisa para você, como, como uma solução milagrosa para o seu problema. Só que, cara, muitas vezes não existe fórmula mágica, cara. Só existe a repetição. É fazer todo dia, ou então toda semana, e eventualmente você se torna bom. E bem, como é a repetição que manda, basicamente a eficiência das pessoas está condicionada à motivação que elas têm por trás daquele objetivo. Então, muitas vezes as pessoas só querem aprender inglês porque dizem que aprender inglês abre portas. Só que, claro, que todo mundo quer mais oportunidades, quer uma vida melhor, só que tudo isso é muito abstrato, sabe? E o nosso cérebro odeia coisas abstratas. Então, acaba sendo muito complicado de você se sentir atraído por uma ideia abstrata de novas oportunidades, sabendo que você nem sabe quais são. Então, é muito mais motivador quando você traz a motivação de uma forma mais imediatista, sabe? Você procura uma razão mais próxima do seu dia a dia para aprender o inglês. E aí eu acho que fica muito mais fácil de se manter. Bem, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu aprendi inglês quando eu era criança, meio que sem querer querendo. Basicamente como todo moleque da geração Z, eu passei boa parte da, perdão, eu passei boa parte da minha infância jogando videogame o dia inteiro. Tipo, 8, 9, 10, 11, 12 horas por dia, de segunda a segunda, jogando videogame. Naquela época, os jogos, eles não tinham dublagem e não tinha nem legendas em português. Eu lembro que as opções eram, na maioria dos jogos, era só inglês e espanhol. E por padrão, eu via tudo em inglês, então eu jogava tudo em inglês, basicamente, porque eu achava o espanhol bem esquisito, então eu deixava o inglês porque quase tudo já estava em inglês, e então eu comecei a associar, por exemplo, toda vez que eu via escrito a palavra key, eu já tinha uma noção que eu precisava encontrar uma porta, por exemplo. Então, apesar de eu não saber que key era uma chave, eu sabia que tinha algo a ver com portas. E bem, aprender isso de inglês, esse nível patético de inglês, digamos assim, foi o suficiente para mim aprender e conseguir jogar o jogo e passar de fase e outras coisas. Depois de um tempo eu comecei a, a assistir vídeos no YouTube de gameplay de jogos de YouTubers americanos. Então, apesar de eu não saber inglês, eu sabia algumas palavras soltas, então eu simplesmente fui consumindo aquilo porque eu achava divertido, sabe? Eu não queria aprender inglês em nada, eu só queria me divertir assistindo alguma coisa legal e o inglês acabou sendo uma consequência. Um período depois eu comecei a aprender a usar o Photoshop e aí na época não tinha muitos tutoriais aqui no Brasil, então eu meio que fui obrigado a assistir tutoriais na gringa e pouco a pouco, de tanto consumir aquele material, eu acabei ganhando um vocabulário e a partir daí eu comecei a pesquisar coisas em inglês, porque quando você pesquisa coisas em inglês você tem muito mais opções para escolher. Então, basicamente, cada momento da minha vida que eu aprendi inglês, eu não tinha o inglês como um objetivo. Eu tinha um problema e eu precisava aprender um pouco mais de inglês para resolver aquilo, sabe? Então, meio que o aprendizado veio de tabela. Então, eu consegui me manter motivado por
sei lá, talvez mais de 10 anos agora a consumir coisas em inglês porque eu queria resolver alguma coisa. Só que, claro, nem todo mundo tem algum problema que envolva aprender inglês, então, basicamente, você pode, digamos assim, criar os seus próprios problemas para aprender inglês. Tipo, você pode pegar uma série que tu curte, preferencialmente uma série americana ou inglesa, que vai ter a dublagem original dos atores, e aí você tenta assistir aquilo sem legenda. E aí você vai ver que muito provavelmente você não vai conseguir, mas se você colocar a legenda em inglês e também o áudio em inglês, você vai começar a associar as palavras com o som delas e pouco a pouco você vai começar a memorizar aquilo. Então, de repente, você vai, tipo, olhar para o lado e pela prática, tipo, mesmo sem ler a legenda, você ainda vai conseguir entender o que os atores estão falando ali. Então, acho que é uma técnica bem boa, inclusive foi algo que eu fiz meio que intuitivamente, porque eu percebi que em séries americanas eles utilizam bastante expressões, né? E aí, para saber quais expressões eram essas, eu deixava a legenda em inglês e o áudio em inglês, e de tanto consumir séries dessa forma, eu nem preciso mais de legenda. Então, qualquer série americana ou inglesa, confesso que séries inglesas ainda são um pouco mais complicadas, porque o accent não, o sotaque britânico ele é um pouco diferente, então nem sempre eu consigo pegar todas as palavras, porque o britânico ele é um pouco mais carregado, sabe? Mas enfim, é basicamente encontrar algum motivo para você continuar aquilo, sabe? Não é achar fórmula de técnica de estudar, de revisar verbo, flashcards. Cara, claro, isso pode sim ajudar, só que eu acho que o principal fator é motivação, porque aprender um novo idioma é uma coisa que leva muito tempo, porque um idioma é uma coisa muito viva, então tá sempre passando por transformações, novas interpretações, novas expressões, novas gírias, novas mesclagens. Americanos vivem mesclando palavras para criar novos significados, então é um processo que leva bastante tempo. Então a gente tem que achar uma maneira de fazer esse tempo passar da forma mais suave possível, digamos assim, porque com o tempo a gente vai acabar aprendendo. É isso.